Estamos aqui começando mais um vídeo react. É uma parte 2 do vídeo da M, tá? E vamos dar o play aqui para a gente poder entender algumas peças que ficou faltando, tá? Fica no vídeo que tem muita coisa estranha que aconteceu, tá? Esse cara, esse investidor, trouxe o Hal para nossa casa 3 vezes. Eu estava presente em uma dessas vezes. Por acaso eu estava em casa, tinha vindo de Seattle, bem na época em que o Hal apareceu, e eu sentei com ele ali na minha sala de jantar, na mesa de jantar, e ele estava falando sobre ultraterrestres. Basicamente, os ultraterrestres são. Ele fala sobre extraterrestres. E extra implica que eles são de outro lugar, de fora. Extra implica que eles não são daqui, são de fora. Ultraterrestre. São de origem humana adulta. Eles não são necessariamente de fora, são daqui. Pô, então eles são Eles são. tipo seres ascendidos ou. Não. Então, eles são você com QI mais alto. Não. Então, os ultraterrestres, vou te contar. Os ultraterrestres, acho que você já ouviu falar dos P-52 e dos P-47? Você sabe o que é isso? Eles somos nós do futuro. Eles são daqui, eles são você, eles sou eu, são daqui, do futuro. P-47 é o presente mais 47 mil anos. P-52 é o presente mais 52 mil anos e basicamente acontece uma calamidade, sabe? Tipo um cenário apocalíptico num futuro próximo. Isso acaba com quase tudo, cara. E aí tem aqueles que vão para o subterrâneo e sobrevivem, né? E tem os que, de alguma forma, ficam na superfície e milagrosamente não morrem. Olha aí, gente, né? Vamos dar uma pausa aqui, né? Ela no começo, ela fala de um investidor, né? Que ia para casa dela conversar com o pai dela, né, que é cientista também, né. Eh, então, não sei se é esse cara da foto, não pesquisei sobre esse cara da foto, se é o cara que ela fala, mas o que acontece, é Esse cara, esse investidor, ó, trouxe o Hal para nossa casa 3 vezes. Eu estava presente em uma dessas vezes. Por acaso eu estava em casa. o Hal, né, o investidor trouxe o Hal pra casa dela, né, que falou sobre os esses esses seres, né, que ela tá citando aqui. Que seria os ultraterrestres, né. Eu coloquei essas imagens, mas essas imagens, possivelmente, não vai ressoar com o que ela acredita ou acreditava, perdão, né, com o que ela acreditava sobre os ultraterrestres, tá. Que parece, é como se eles tivessem uma visão mais humanizada desses ultraterrestres, né. Mas as imagens foi mais para a gente ter um referencial, né. Agora o que acontece, esse investidor, né, a gente teria que saber sobre esse investidor, tá entendendo? E sobre, essa pessoa, que foi até a casa dela, né, e que falou sobre os ultraterrestres, tá entendendo? Então, será se esse cara que falou sobre os ultraterrestres, será se ele era um suspeito ou realmente era um amigo, é um cientista de confiança? Nós não sabe, tá entendendo? Então, não tem como você juntar muita peça, né, mas se percebe que quem desenvolve, né, quem descobre uma coisa dessa, como ela descobriu, né, a antigravidade, junto com o pai dela, se não me engano,
né, realmente é algo de deixar muitos poderosos preocupados. Sabemos disso, né. Agora sim, a minha ideia aqui é mais de tentar, entender o quebra-cabeça de como ela foi investigada, de como ela foi sabotada, tá entendendo? De como ela foi perseguida, tá? Então continua no vídeo que vai ter eu vou reagir a mais uns 2 vídeos react, né, e um vídeo agora que eu vou passar daqui a pouco, vai falar da arma de energia não local, tá, que possivelmente foi o que perturbou ela mais, tá. Eu vou mostrar as queimaduras na mão dela, vou mostrar uma textos de conversa que ela teve num tipo de aplicativo, não sei se era o WhatsApp ou era um Telegram da vida, não sei. Eu traduzi, eu vou mostrar também, fica aí no vídeo. E no último vídeo que eu vou reagir, eu fiz uma ediçãozinha bacana, coloquei umas imagens bacana, ilustrando todo o processo, de perseguição que ela teve, né. Não todo o processo, mas grande parte do processo que a perturbou, que ali ficou mais explícito, assim, é da perseguição, de uma vigília para com ela. Então fique no vídeo que eu vou mostrar isso mais próximo do final, tá. Mas continuando aqui, eu vou só dar o play novamente, só para nós pegar o Tinha gancho da vindo de reflexão. Seattle bem na época em que o Hal apareceu, e eu sentei com ele ali na minha sala de jantar, na mesa de jantar, e ele estava falando sobre ultraterrestres. Basicamente, os ultraterrestres são. Ele fala sobre extraterrestres, e extra implica que eles são de outro lugar, de fora. Extra implica que eles não são daqui, são de fora. Ultraterrestre. São de origem humana adulta. Eles não são necessariamente de fora, são daqui. Olha aí, né. A gente para e pensa, que no mundo existe de tudo, né. Então quando nós, seres humanos, ou nós seres humanos dessa geração, ou dessa nova ou dessa temporada nova no planeta Terra, quando nós chegou aqui, né, o planeta já existia, outras civilizações já existiram, né. Há grandes chances realmente de terem esses ultraterrestres que viveram aqui no passado e que de alguma forma estão convivendo entre nós e que não necessariamente sejam seres de luz, essa coisa toda, né? Pode ser que evoluíram de uma forma tal e que prolongaram a sua vida e o seu processo de envelhecer, não sabemos, ou que talvez se configurou para algo um pouco mais diferente, mas que não fica tão diferente do humano atual, não sabemos, né? Porque não temos fotos, né, desses ultraterrestres. Ela não apresenta nenhuma foto nem nada. É uma coisa que eles aqui, o rapaz e ela, né, estão tentando imaginar, né? Ó, vamos só dar mais um play. Pô, então eles são, Eles são. tipo, seres ascendidos ou. Não. Então, eles são você com QI mais alto. Não. Então, os ultraterrestres, vou te contar. Os ultraterrestres, acho que você já ouviu falar dos P-52 e dos P-47? Você sabe o que é isso? Eles somos nós do futuro. Eles são daqui, eles são você, eles sou eu, são daqui, do futuro. P-47 é o presente mais 47.000 anos. P-52 é o presente mais 52.000 anos e basicamente acontece uma calamidade, sabe? Tipo um cenário apocalíptico num futuro próximo.
Olha, e também fica uma coisa meio que sem pé, sem cabeça, uma coisa apocalíptica, tá entendendo? Envolvendo os P, os P52 e os P47, né? Então, assim, envolve um tempo à frente e um tempo ao passado. Então, assim, é, tá faltando coisas, tá entendendo? Então, tá faltando muita coisa. E pode ser realmente que ela descobriu muito mais coisas, né? A gente teria que ter mais material. Essa live deles, essa conversa deles é uma conversa de 3 horas, né? Eu tô aqui pegando trechos que eu considero mais importantes. Mas assim, a coisa ainda não tá clara nessa questão dos ultraterrestres, né? Pelo menos assim, dentro da visão dela, né? Porque se finaliza com eles com capacidade à frente no futuro e com capacidade de estarem atrás no passado, tá entendendo? Isso aí, querendo ou não, a gente já tem. Para quem estuda ufologia, e essa coisa toda, querendo ou não, a gente já tem uma visão mais ou menos assim, tá entendendo? E querendo ou não, a gente se apega em querer ter a imagem deles, né? Pra gente poder aceitar como verdade ou dar um crédito a mais. Não que seja necessário, né? Mas que é possível ser real tudo que ela tá falando, tam- e também devido ao fato que ela estava nessa descoberta né, da antigravidade, dessa coisa toda, né? Isso realmente é um tipo de tema de descoberta que poderia atrair realmente seres extraterrestres, seres multidimensionais e seres ultraterrestres, que na concepção dela e possivelmente dessa pessoa que foi na casa dela seriam humanos mesmos, que como ela fala que seria nós no futuro, seria nós do futuro, algo assim, tá entendendo? Então, ela estava envolvida numa descoberta que acreditando na existência de seres, né, extra ou ultraterrestre, ou intraterreno, ou multidimensional, ou intraaquático, realmente é algo que despertaria um interesse. Como tudo é energia, nós não sabemos o potencial evolutivo desses seres, e energeticamente ela poderia chamar a atenção desses seres. Você entende? Ela poderia chamar a atenção desses seres e e realmente, se desenrolar, outras questões na vida dela, né. Agora ela também, atraiu o que podemos chamar de inimigos, né, que é o que a gente vai começar a ver agora com a questão do que ela fala, do que ela fala da energia da arma de energia direcional, tá entendendo? No apartamento dela, que eu vou apresentar agora para vocês, né? Esse vídeo nós vamos reagir a ele, porque querendo ou não, muitas pessoas podem ter ficado incomodado com ela, né? E esse vídeo agora que eu vou passar vai ilustrar bem isso. Ainda tem um outro vídeo, repito, que vai falar da perseguição. Ela vai dar detalhes dessa perseguição, tá entendendo? Então fica aí no vídeo que a gente vai trazer
mais conteúdo bacana para vocês. Minhas mãos já foram queimadas até o inferno e voltaram enquanto eu digitava, porque você pode me escanear por ali e por aqui, ou por ali, e pode conseguir uma imagem 3D do que estou digitando, porque esse computador não tem placa de Wi-Fi. Você não consegue hackear. Mas talvez você consiga uma imagem 3D de mim digitando. Então, tipo, a gente acabou de fazer isso e fez isso como um ato de puro desespero. E adivinha só? Eu me sinto melhor imediatamente. Eu me sinto melhor imediatamente. Tipo, minha mão ainda tá queimando porque tem dano. Minha mão ainda tá queimando porque tem dano. Mas é como se meu corpo tivesse relaxado quando a gente se trancou. Aí foi tipo, nossa, um alívio. Tipo, na hora. Aqui tá o cérebro, bem aqui. Aqui tá o pescoço, descendo pela coluna. Você consegue até ver vértebra, vértebra, vértebra. Isso parece ser bem caro. É tipo um raio-x da minha postura quando eu sento na frente do computador. Isso não faz tanta diferença pra mim. Olha aí, gente, né? Então, assim, só voltando aqui. Aí tá essa imagem aqui, ó. Eu tô passando o mouse, né, das mãos dela. Então, o que dá a entender é que essa arma de energia direcional adentrava o apartamento dela, né, e alcançava ela, pelas mãos, né. Exemplo, a energia poderia muito bem, atacar o corpo inteiro, mas não. O que a gente não entende por que e como a energia da arma direcional a laser, sei lá, um tipo de laser invisível, é invisível, como é que chegava só na mão dela, né? Como é que essa arma, exemplo, então ela de alguma forma que nós não sabemos tinha essa arma de energia direcional apontada para ela, mas que de alguma forma que não sabemos à distância essa arma conseguia enxergar ela digitando. Seja lá de forma 3D, como ela falou lá no vídeo, né? E essa arma conseguia focar na mão. Era como se, mesmo que à distância, essa arma de energia direcional visualizava as mãos dela e queria impedir ela de digitar. Só pode ser, tá entendendo? Só pode ser. A gente fica nesse pensamento. eh, e agora também a gente não sabe se que essa arma de energia direcional, se é que ela estava limitada de uma forma à distância, tá entendendo? Porque no vídeo à frente que eu vou reagir, que ela vai falar de todo o processo da perseguição, que eu fiz uma ediçãozinha para a gente ver de forma ilustrada, se entende que no prédio dela, no estacionamento, é uma pessoa começou a investigar ela, começou a sondar o prédio, tá entendendo? Talvez, buscando pontos estratégicos de como ver essa pessoa no seu apartamento, né? É meu pensamento. Mas para uma arma dessa, não necessariamente que teria que estar ali no prédio, tá entendendo? Né? Talvez esse cara é do vídeo à frente que perseguiu ela, que eu vou citar, talvez ele estava só sondando para ver a posição do apartamento dela para poder instalar essa arma à distância. É uma teoria, né? Eu posso estar viajando, posso estar viajando, né? Agora tentando entender como que essa arma identificava ela à distância, é que ainda por mim tá tá assim uma coisa que não tá encaixando, tá entendendo? Devido ao fato que essa arma
para identificar ela precisava de quê? De ter roteadores próximo dela. Só pode ser. E como era que esses roteadores, acreditando que foi isso, né? Como que esses roteadores canalizavam a energia dela para mandar para essa arma direcional, né? Eu estou tentando aqui tentar entender como que essa arma direcional conseguia ter os sinais dela, de vida dela, né? Teria que ter um sinalizador com ela, ou exemplo, teria que ter implantado nela o que é um chip, teria que ter no apartamento dela alguma peça que se comunica com essa arma direcional à distância, pois ela fala que o computador não poderia ser hackeado porque não tinha placa de Wi-Fi. Vamos dar o play aqui novamente, só para nós refletir. O computador não tem placa de Wi-Fi. Você não consegue hackear. Mas talvez você consiga uma imagem 3D de mim digitando. Então, tipo, a gente acabou de fazer isso e fez isso como um ato de. Como um ato de puro desespero. E adivinha só? Eu me sinto melhor imediatamente. Eu me sinto melhor imediatamente. Tipo, minha mão ainda tá queimando porque tem dano. Minha mão ainda tá queimando porque tem dano. Mas é como se meu corpo tivesse relaxado quando a gente se trancou. Aí foi tipo, nossa, um alívio. Tipo, na hora. Aqui tá o cérebro, bem aqui tá o PC. Aí ela tá tentando explicar, né, que nessa janela poderia ter a imagem de raio-x dela, tá entendendo? Como se essa arma de energia direcional plasmou o raio-x dela ali na janela. Dá a entender isso na interpretação dela, né? Certo, para nós não dá para ver muito direito, né? Mas para ela que tá dentro do apartamento dela, né? E olha que ela é uma cientista, então assim, e por que só esse lado realmente da janela tá todo esbranquiçado assim, não é? Aí você para e pensa, né? Aí tem coisa. Então assim, foi realmente, se acreditando que tudo isso seja verdade, que tem grandes chances de ser verdade, tudo isso até aqui, realmente foi um uma grande missão orquestrada para parar essa mulher, para cansar essa mulher de publicar, né, toda a teoria dela da antigravidade, essa coisa toda, né? Que ela fala nos vídeos, né, que precisa publicar logo, que precisa publicar logo, que ela estava cansada, que ela estava com medo. E no último vídeo agora que eu vou passar, vocês vão entender mais assim sobre a pressão que ela passou, sabe? Mas realmente foi um crime, acreditando que foi um crime, né? De alto nível, realmente, né? Realmente essa moça era vista como uma ameaça em potencial para os donos dessa missão de eliminar ela, né? Vamos ver aqui. Pescoço, descendo pela coluna. Você consegue até ver vértebra. Isso parece ser bem caro. É tipo um raio-x da minha postura quando eu sento na frente do computador. Isso não faz tanta diferença pra mim. E aqui a gente tem aí essa página que eu traduzi, tá? Havana atacada quando M. Scred visitou. E aí tem umas trocas de texto que ela teve, possivelmente com esse moço, com esse rapaz, né? Que aparenta ser um namorado dela, não sei, ou um colega de laboratório. Parece que eles eram colegas de laboratório, mas eles poderiam ser namorados,
né. Deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa aqui. Nas mensagens, ela tá relatando, né, que atingiu a mão dela, aí é uma troca de texto, né, é realmente, quando aconteceu essa queimadura na mão dela, né. Então é praticamente o que, ela trocou, mensagens e imagens, possivelmente, após gravar aquele vídeo que eu passei para vocês, né, dela falando do computador, da mão dela, né. E é isso, traduzir aí para o português, para vocês aí terem uma ideia dos bastidores, né, tá. Eu agora vou passar o último vídeo, tá, que vai, ilustrar todo o processo, da perseguição. Vamos lá. Pessoal, vamos gravar agora aqui, vamos reagir à parte 2, tá. Perdão, a parte 3, né, é o terceiro vídeo, que vamos, reagir, aonde eu vou falar, eu vou debater aqui toda a parte da perseguição que ela teve, tá. Eu fiz uma edição aqui pra gente poder ter uma visão mais ilustrada da coisa, vamos lá. Eu descobri que estava sendo fisicamente vigiada pelo seguinte método. Então, meu ex-namorado e eu percebemos que pessoas estavam invadindo nosso apartamento enquanto estávamos fora juntos, no mesmo carro. E aí, tipo, eu tô no apartamento, prestes a ir trabalhar, e falo: por que você não leva o lixo pra fora e dá uma olhada no estacionamento pra ver se tá tudo certo antes de eu ir pro trabalho? Aí ele vai lá fora e fala: tem um Lexus estranho pra caramba aqui. É tipo um Lexus prata. Esse é o apartamento 1, ó. Tipo, por que tem um Lexus tão chique no estacionamento? E ele tem vidros escurecidos que não são permitidos por lei. Tipo, totalmente escuro, vidros pretos mesmo, que não tem como serem legais pra andar na rua. Então, ele volta pra dentro e a gente fica na janela do nosso quarto, olhando pro Lexus e conversando sobre isso. E eu falo em voz alta: talvez a gente devesse ir lá depois e tirar uma foto da placa. Porque o Lexus tá do outro lado do estacionamento, mas ele tá estacionado de ré, então não dá pra ver a placa. Em menos de 2 minutos depois de eu dizer: "Ei, a gente devia ir lá depois e tirar uma foto da placa", a gente ainda estava ali na janela, olhando e conversando sobre isso. E aí, um cara com cara de leste europeu, usando uma touca preta, todo vestido de preto, com uns 50 ou 60 anos, saiu do apartamento bem na frente do nosso, segurando uma placa de carro. E ele abriu o porta-malas do Lexus, pegou umas ferramentas e trocou a placa do carro, bem na nossa cara. Depois, ele voltou para o apartamento dele, colocou a placa velha na varanda da frente e entrou. Deixou a placa lá fora. E foi literalmente tipo: vem pegar a placa. Eu tenho mais. Tenho mais de onde essa veio. Vem pegar a placa. E depois disso, o Lexus começou a me seguir. E toda vez que eu via o Lexus, ele estava com uma placa diferente. Às vezes era placa do Alabama, de outro estado. Às vezes eram placas de concessionária aleatórias, nenhuma delas daqui. Tipo aquelas placas temporárias de papelão de concessionária, mas nenhuma de concessionária local. Toda vez que eu via, era uma placa diferente. O carro me seguia até o posto de gasolina quando eu ia comprar cerveja. Eu ia comprar cerveja no posto de gasolina e aquele Lexus me seguia. E até meu ex chamou um Uber uma vez. Ele chamou um Uber, o Lexus saiu da vaga do outro lado do estacionamento do nosso prédio, foi até o nosso apartamento e disse: oi, sou seu Uber, vim te buscar. A placa batia com a do aplicativo do Uber, mas o carro não tinha adesivo do Uber nem da Lyft. Você não pode dirigir Uber se não tiver o adesivo do Uber. Ele desistiu de Uau, o lugar dele. Ele saiu da vaga em frente ao nosso apartamento, onde morava, e dirigiu até lá para buscá-lo, e disse: ei, sou seu Uber, vim te buscar.
Eles trocaram a placa do carro bem na nossa frente. Se tipo 60 segundos depois que eu disse, ei, a gente devia tirar uma foto daquela placa. E eles deixam na varanda, tipo, pega, a gente tem mais, só pega. Tipo, eu tô com medo. Eu tô cansado. Eu tô muito cansado. Eu preciso divulgar logo, cara. Preciso publicar logo, porque tá escalando. Tá ficando cada vez mais agressivo. Tipo, nos últimos, está acontecendo faz, sei lá, uns 4 ou 5 anos. E nos últimos 12 meses, isso foi tipo escalando, escalando. Tipo, mais agressivo, mais invasivo. Revirando minha gaveta de calcinha, tipo, revirando minha gaveta de roupa íntima e ameaças sexuais nos últimos, sei lá, 3 a 6 meses. E agora eu tô tipo, porra, eu tenho que publicar, porra, eu tenho que publicar. Porque, tipo, só vai piorar até eu publicar. Não tem saída pra isso. Não tem saída dessa situação fodida até eu publicar. Olha aí, pessoal, tá vendo? Voltar aqui. Aí vocês param e pensam, né? Todo o processo de perseguição dela tá aí, né? É revelado para vocês. E daí a gente passa a entender uma coisa, né? É de que tentaram cansar ela a longo prazo, né? Que ela faz uma janela de 5 anos, né? E que nos últimos 12 meses a coisa foi escalando, né? Então, assim, foi dado vários sinais para ela parar, né? Com a pesquisa e com todos os planos que ela tinha, com tudo isso que nós lá no fundo nós não sabe, né? Todos os planos que ela tinha com essa coisa da antigravidade, né? Então assim, mas lá no fundo você sabe, né, que cientista tem aquela coisa toda do sonho, né? E ela foi fundo e aconteceu o que aconteceu. É, é lamentável, né? Agora você para e pensa por outro lado, né? E o pai dela, né? Será se que Deus o livre? Será se será a próxima vítima? E os colegas dela, junto com o pai dela, que possivelmente há grandes chances de dar continuidade na pesquisa, tá entendendo? Ou já se tudo já se concluiu, nós não sabemos, mas há possibilidade de tudo já ter sido concluído em termos de pesquisa, em termos de testes e experimentos, em muitas coisas do pessoal desse laboratório, entre outros laboratórios que trocavam figurinhas sobre a antigravidade, e pode ser que tudo já está acontecendo sem os poderosos, os maldosos poderosos saberem, e que possivelmente há a possibilidade de ter outras mortes envolvidas com o pessoal da antigravidade, né? E daí você para e pensa que quem estaria na mira agora seria o pai dela, o namorado dela, acreditando que aquele rapaz era o namorado dela, entre os colegas dela de laboratório. Então, assim, se eles já conseguiram fazer alguma coisa com essa coisa toda da antigravidade e sair a público, né? Há a possibilidade de acontecer outras mortes desse mesmo grupo, né? Que daí será uma tristeza enorme, né? É como assim, exemplo, não querem parar, então vamos continuar tirando do sistema. Quem continuar com essa coisa da antigravidade. Então a gente vai ter que esperar. Como tem todo essa divulgação aí das mortes dos 11 cientistas, né? E com a AM 12, se não me engano, né? Então a lista pode aumentar. E pode aumentar vindo, aparentemente, principalmente por tempos mais próximos,
desse grupo da antigravidade, do grupo da Amy, né? Principalmente o pai dela, né? Então, assim, muita pessoa desse laboratório ou dos laboratórios que estão envolvidos com antigravidade já estão na lista desse pessoal, né, maldoso aí, né? Enfim, só nos resta esperar os próximos capítulos e torcer, né? Torcer, emanar boas energias de proteção para todo esse grupo de cientistas que querem inovar nosso planeta, tá? Eu tô sem palavras até aqui. Espero que vocês gostem aí. Tem outros vídeos dela que eu não dublei, que eu não reagi. E se quiserem que eu faça os vídeos react dos outros vídeos, é só deixar aí nos comentários, tá? Quero agradecer aí pela sua presença. Muito obrigado. Esse amigo aqui já se vai. Fica com Deus, pessoal. Vou desejar aí tudo de bom pra vocês. Alegria, felicidade, muito amor, muita saúde na vida de vocês, porque até aqui nos ajudou Deus. Fica na paz. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.